Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos amigos, dependendo da hora que vocês vejam esse vídeo. Eu sou o jornalista Rafael Brusa e venho contar aqui para vocês como se desencadeou a rede de mentiras publicada contra a vereadora do PSOL, Marielle Franco. Eu recomendo que vocês lembrem tudo que eu vou dizer por aqui, porque muitas manipulações e distorções na imprensa profissional e alternativa ocorrem da mesma forma que neste caso. Toda a situação começou por áudios de WhatsApp que acusavam a Marielle de ser engajada com bandidos e de ter sido eleita com o apoio do Comando Vermelho. Logo, autoridades da República, como uma desembargadora e um deputado federal do Democratas, divulgaram essa informação falsa como se ela fosse verdadeira, e então a notícia chegou a áreas nacionais. Mas então começam os casos de manipulações, porque a coluna de Mônica Bergamo no jornal Folha de São Paulo noticiou essa declaração da desembargadora, mas sem deixar claro que aquilo era uma mentira, ou seja, a publicação mostra a declaração da desembargadora, mas não deixa claro à audiência que a informação é falsa. Olha só, vocês podem ver aqui nessa notícia como o título fala da desembargadora, o subtítulo comenta e o corpo do texto não mostra claramente que a informação é falsa. Então muitas pessoas leram aquilo e acreditaram na declaração da desembargadora achando que era verdade. Essa posição jornalística do jornal é extremamente imprudente e no momento de caos social em que a opinião pública procura respostas, aquilo foi comprado como uma verdade. É aí que entra a página Ceticismo Político. A página Ceticismo Político pegou a informação da Folha de São Paulo e simplesmente reproduziu isso em meio de comunicação, fazendo que essa informação falsa chegasse a milhares de pessoas como se fosse verdadeira. Essa página, por sinal, Ceticismo Político, pertence a um tal de Luciano Ayan, que na verdade não se chama assim, se chama Carlos Alfonso, um cara que é sócio de um líder do MBL e que usa esse pseudônimo para esconder o rosto e publicar informações, pontos de vista e análises que interessam somente a eles e aos aliados políticos deles. A gente está falando de um nível de produção de conteúdo muito baixo, um nível que esquece a essência do jornalismo e usa os meios de comunicação sociais para manipular e induzir a opinião pública, para manipular e induzir você. Esse tal Luciano Ayan, por exemplo, diz numa nota de esclarecimento, diz claramente que ele não é o Luciano Ayan, que ele se chama Carlos Afonso e que ele usa táticas de guerra política que funcionam, que é uma beleza. Esse cara tá rindo da sua cara, ele tá falando que você, cidadão brasileiro, está caindo nas técnicas dele, que favorece os aliados dele, não o jornalismo. São pessoas que não têm comprometimento jornalístico, democrático e nenhum tipo de comprometimento com a verdade, porque eles só fazem politicagem. E aí começa a sessão de hipocrisia da grande mídia, porque o jornal O Globo mapeou a rede de divulgação dessas notícias falsas e concluiu que a página Ceticismo Político era responsável por milhares de compartilhamentos dessa notícia falsa sobre a desembargadora, mas ninguém, nem nada, falou sobre o papel e o erro da Folha de São Paulo. E aí você vê como um erro da imprensa, abafado pela própria grande imprensa, virou um erro gigantesco na imprensa alternativa que fortaleceu crimes de ódio, agora julgados pela justiça, depois que a filha e a parceira da Marielle, que foi friamente executada no meio do Rio de Janeiro, entraram no Poder Judiciário para se defender contra esse bando de cara que fica publicando mentira na internet para se fortalecer politicamente. Saibam, meus caros, que todo jornalista de verdade mostra a cara. Minha cara, por exemplo, está aqui. Estou mostrando, Rafael Brusa. E nós, jornalistas de verdade, apuramos as informações que nós divulgamos. Nós recebemos a informação da desembargadora também, recebemos a informação de que Marielle foi eleita pelo Comando Vermelho, mas nós apuramos isso. Em algumas horinhas eu consegui descobrir que a zona eleitoral que elegeu a Marielle não é a zona eleitoral comandada pelo Comando Vermelho. A Marielle foi eleita por zonas nobres, de bairros nobres, como Leblon, Copacabana, entre outros. Enquanto o Comando Vermelho controla áreas periféricas. Mas os mentirosos estão pouco se lixando para isso. Para eles, uma desembargadora disse que a Marielle estava engajada com bandidos, então é verdade. Pega isso e bota no nosso site, vamos difamar a Marielle porque o pessoal está vencendo a narrativa. Entende, gente? Não há comprometimento com a verdade. Mas então continua o elemento de justiça, porque a Folha de São Paulo lavou as mãos, fingiu que não fez nada, não é comigo, saí daqui. Enquanto a justiça se posiciona no caso. O Facebook, por exemplo, excluiu a página desse tal Luciano Ayan, considerado um fake pela rede social, porque afinal de contas quem esconde o rosto e publica mentiras é um fake. Então, tchau, corta fora. Decisão correta do Facebook. E aí chegamos na decisão da justiça, que obrigou o Facebook a esclarecer se a página Ceticismo Político e o MBL promoveram o post com a mentira e ordenou a retirada de absolutamente todas
as postagens falsas, além da identificação das pessoas que realizaram esses conteúdos, de forma que elas sejam responsabilizadas individualmente por conta da disseminação de mentiras. Disseminação de mentiras que, segundo o juiz Jansen, trazem uma enormidade de atos ilícitos, civis e criminais, como discriminação, racismo e ódio, segundo a decisão. Então não estamos falando de mentiras que não tiveram nada demais, mas sim de mentiras que discriminaram e incentivaram o ódio na opinião pública. E tudo isso foi feito por conta de uma atitude errada da Folha de São Paulo e por conta da insensibilidade, irresponsabilidade e das más intenções de pessoas como esse tal Carlos Afonso. E a decisão do juiz Jansen é interessante não só porque põe a ordem na casa e coloca o ceticismo político e o MBL em seu devido lugar, como também pretende reconstruir a reputação da Marielle, que foi destruída por esses caras. Aí ele diz que a vereadora é uma vencedora porque conseguiu estudar e se graduar numa das melhores faculdades do Brasil, a PUC do Rio de Janeiro, também por fazer pós-graduação numa universidade pública e por ser eleita com mais de 46 mil votos. E aí o juiz determina a multa de R$500 mil caso as pessoas descumpram as ordens judiciais dessa decisão. E aí ele encerra dizendo uma frase que, segundo ele, está sendo gritada mundo afora, que é: Marielle presente. Então, enfim, pessoal, eu peço muito bom senso a vocês. As eleições nem começaram ainda, a campanha ainda nem começou, não sabemos quem serão os candidatos exatamente, mas o fato é que todos eles terão apoiadores nas redes sociais que farão algo parecido com o que essas páginas aí do MBL fazem hoje em dia, inclusive a esquerda. Então eu peço humildemente que vocês entendam essa situação e convido todos a colaborar com o nosso projeto que pretende explicar todas essas questões a vocês. Você pode colaborar através desse link que eu mostro aqui para vocês e, colaborando, estou totalmente à disposição para apurar as informações que vocês quiserem, para ajudar com todas as questões informativas que vocês precisarem, porque somos financiados pela sociedade, prestamos conta somente a vocês, não ajudamos partidos políticos e nossa intenção é mudar a forma de fazer jornalismo no Brasil, porque isso que eles estão fazendo, pessoal, está errado, está muito errado, e eles não têm noção do quanto estão errando em nosso país. Porque estão lá no governo, estão lá no poder, nas redações consagradas e não estão aqui com o cidadão comum vendo o quanto eles distorcem a opinião pública. Então ajudem o nosso projeto, que a gente vai trazer esclarecimento, informações de qualidade, verdadeiras para toda a opinião pública brasileira, gratuitamente, como o jornalismo do século XXI manda. E vamos juntos entender o jogo político brasileiro, porque daqui para frente, meus caros, todos nós queremos a melhora do Brasil, independentemente de ser de direita, de esquerda, de centro, de anarquista ou tudo isso. Então, muito obrigado, meus amigos, e até o próximo vídeo.